E se tudo o que você conhece hoje deixasse de existir amanhã? Não estamos falando de teorias da conspiração ou previsões vagas que aparecem e somem com o tempo. Estamos falando do fim do mundo, segundo Jesus. O que ele, que dividiu a história em duas partes, disse sobre o fim de todas as coisas? O que está prestes a acontecer no planeta Terra? O que realmente significam guerras, terremotos, pandemias e o esfriamento do amor? Você já parou para pensar que talvez estejamos vivendo exatamente aquilo que ele previu? Então já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque a gente vai falar de muita coisa séria como essa, com base bíblica e revelação. E se puder, já deixa teu like, porque isso ajuda demais esse conteúdo a alcançar mais gente. Agora fica comigo até o fim, porque você vai descobrir que o fim do mundo segundo Jesus não é só destruição, é revelação. O discurso profético de Jesus, quando tudo começou. A conversa começou com uma pergunta simples dos discípulos. Eles estavam no Monte das Oliveiras, olhando para o majestoso templo de Jerusalém, quando Jesus disse algo surpreendente. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24:2. Assustados, os discípulos perguntaram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Mateus 24:3. E foi aí que Jesus abriu o coração e revelou o que estava por vir. O capítulo 24 de Mateus, também conhecido como o Sermão Profético, é uma das declarações mais detalhadas do próprio Jesus sobre o fim. Ele começa alertando: Vede que ninguém vos engane. Mateus 24:4. Ou seja, haveria muita desinformação, muitos se apresentariam como salvadores, dizendo ser o próprio Cristo, mas seriam enganadores. Esse ponto é crucial. O fim para Jesus não começa com uma explosão no céu, mas com uma crise silenciosa, a verdade sendo distorcida. E você consegue perceber como isso já está em curso? Quantos falam em nome de Deus, mas espalham confusão, ganância e manipulação? Quantos pregam um evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem transformação? Jesus deixou claro: não se deixem enganar. O fim dos tempos começa com a guerra pela mente e pelo coração. Inclusive, se você já viu isso acontecer por aí, comenta aqui embaixo: eu percebo os sinais. Vamos ver quem está atento. Os sinais antes do fim. O mundo em ebulição. Jesus não respondeu aos discípulos com datas ou cronogramas. Ele começou com alertas. Disse que antes do fim, veríamos o mundo entrando em colapso. E não seria um colapso repentino, mas progressivo. Ele falou de guerras e rumores de guerras, de nações se levantando contra nações. Não parece o que já vemos hoje? Um planeta em constante tensão, conflitos geopolíticos, medo de guerras nucleares, pessoas vivendo com medo do amanhã. Mas Jesus não falava só de guerras externas. Ele falou de fome, de pestes, de terremotos. E mais do que os fenômenos físicos, ele nos alertou sobre o que aconteceria dentro das pessoas. O amor esfriaria, a maldade aumentaria. A perseguição viria não apenas com violência, mas com desprezo, com zombaria da fé, com inversão de valores, e tudo isso não como o fim em si, mas como o princípio das dores. Perceba, ele está dizendo que ainda não será o fim, mas será como as dores de parto, sinais que algo maior está para nascer. Isso nos ensina duas coisas. Primeiro, que não devemos entrar em pânico a cada crise. Segundo, que precisamos estar despertos porque o tempo está em movimento. Hoje, vemos escândalos envolvendo líderes, manipulações religiosas, desinformação espiritual. Pessoas buscando milagres, mas não buscando a verdade. Uma geração distraída, correndo atrás do imediatismo e esquecendo o essencial. E nesse cenário, Jesus disse que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo. E então viria o fim. Ou seja, mesmo no caos, haverá um movimento de verdade, de anúncio, de despertar. Estamos nesse ponto? Talvez. Mas uma coisa é certa:
Os sinais já começaram. E eles não são para assustar, são para acordar. São para nos lembrar que não temos tempo a perder com futilidades, brigas ou religiosidade vazia. O céu está falando, a terra está gemendo, e a palavra está se cumprindo diante dos nossos olhos. O despertar da igreja e o chamado para hoje. Se os sinais estão se cumprindo, então a pergunta agora é: como devemos viver? Jesus disse que nos últimos dias muitos tropeçariam na fé. Uns se entregariam ao medo, outros se deixariam enganar. Haveria esfriamento espiritual. E esse esfriamento é sorrateiro. Não acontece de uma vez. Ele vem com distrações, com o cansaço da alma, com a rotina que sufoca o propósito. Mas em meio a tudo isso, Jesus nos chama a perseverar. Enquanto alguns vivem como se o mundo nunca fosse acabar, outros se entregam ao pânico. Nenhuma dessas posturas é o que ele espera de nós. O chamado é: vigiem e estejam prontos. Jesus usou parábolas para ilustrar isso, como a das 10 virgens. Todas estavam esperando o noivo, mas só metade estava com azeite suficiente. As outras foram pegas despreparadas, e quando tentaram correr atrás, já era tarde. É disso que estamos falando. Não é sobre prever o dia. É sobre estar com o coração cheio da presença de Deus quando esse dia chegar. A maior tragédia do fim não será o caos no mundo, será a apatia no coração da igreja. Gente com Bíblia na estante, mas sem fé no coração. Gente acostumada com o sagrado, mas que já não sente mais temor. Gente que canta, mas não ora. Que prega, mas não vive. Mas ainda há tempo. Ainda há espaço para arrependimento, para despertar, para colocar azeite na lâmpada e reacender o amor por Cristo. Ele não nos chamou para o medo, mas para a esperança. Fim para quem crê não é tragédia, é promessa. Jesus não deixou esse discurso registrado para nos amedrontar, mas para nos preparar, para que, em vez de nos perdermos com as distrações do mundo, possamos manter os olhos no céu e os pés firmes na verdade. Se você sente que precisa voltar ao centro da fé, esse é o momento. A hora de vigiar é agora. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que você ama. Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Aqui, a gente fala de coisas sérias, com a palavra de Deus como base e com o coração voltado para a eternidade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.